uma vez uma linda margarida. Ela morava num lindo jardim. A borboleta azul perguntou: Margarida, Margarida, por que você está tremendo? É frio. Espera um pouquinho que eu vou resolver o seu problema. Totó, totó, totó. Margarida, Margarida, por que você está tremendo? É frio. Espera um pouquinho, eu vou resolver o seu problema. Ana Maria, Ana Maria. Oi, Margarida, por que você está tremendo? É frio. Espera aí, eu vou resolver o seu problema. Você não está mais tremendo? Cadê o frio? Já passou. Olá! Qual é o papel do jovem na sociedade? É o de participar como ator principal na construção de um mundo melhor. Hoje, o Caderno Educação discute os anseios e as necessidades da juventude. Você conhece a Biblioteca Braille? Veja também o Encontro dos Escoteiros e a Semana de Arte Moderna do Colégio Setor Leste. E mais, Shakespeare é a inspiração de alunos do Cruzeiro. Você, jovem, qual é a sua contribuição para o país? Zelar do patrimônio público, cuidar das escolas, seu próprio patrimônio. Futuramente, precisa estudar agora para o país evoluir, porque senão não vai para frente, porque se continuar desse jeito não vai dar em nada. Sei lá, não fazer coisa errada. Escolher bem o candidato. O estilo de protagonismo juvenil aqui no Brasil é bem diferenciado de outros países onde eu tenho trabalhado. Eu vejo ONGs juvenis em todas as regiões que eu conheço aqui no Brasil, lutando pela sua cidadania, pelos seus direitos humanos e questionando como será seu futuro, mas não só questionando, mas tentando, fazendo cursinho, ONGs que oferecem cursinho para jovens nos bairros mais simples, mais pobres, jovens que oferecem para jovens. Numa noite de verão, num bosque, 4 jovens enamorados encontram-se e desencontram-se. Lisandro ama Armênia, que ama Lisandro, e é amada por Demétrio, que é amado por Helena. Esses são os personagens da comédia Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Alunos da rede pública encenam uma versão brasileiríssima da peça. Ao invés de bosque, fadas e duendes, os alunos do Centro de Ensino Fundamental 2 do Cruzeiro recontam a história de Shakespeare numa floresta tropical com personagens do folclore brasileiro. A iniciativa de formar um grupo de teatro veio na aula de português. Após ler o livro Sonhos de uma Noite de Verão, os alunos fizeram uma escolha. Ou vocês fazem a prova a prova sobre o livro, ou então vocês fazem a peça. A gente não, a gente faz a peça, porque ia ser como é que eu posso falar? Assim, uma diferença na vida da gente, pra gente aprender um pouco. A ideia da professora de português, a professora Magda, que estava fazendo a leitura do livro Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. E ela, sabendo que eu sou professor de artes e trabalho com teatro, e ela me perguntou se eu poderia colaborar com esse projeto no sentido de encenar essa peça, Sonho de uma Noite de Verão. No laboratório de informática, os alunos pesquisaram a peça, o autor e os personagens. O diretor Fábio conta com a participação de professores e voluntários. Cada um assume uma função para garantir um bom resultado. O trabalho envolve todas as disciplinas.
todos os professores das outras áreas têm que ter a vontade de apoiar aquele professor que teve iniciativa, porque senão também não dá. Por exemplo, por que deu certo? Porque o professor de artes da escola abraçou, né? Porque um professor voluntário também veio, abraçou, né? A professora de português abraçou, e a gente tem um apoio da escola, a direção, cedendo espaço pra gente, os outros professores cedendo aulas. Dá para ser interdisciplinar e nós devemos fazer esse trabalho, porque é o que dá resultado, é o que a gente se sente realizado e a gente vê os alunos felizes também aprendendo. O ensaio é a hora de corrigir as imperfeições. Vamos lá, só mais uma vez. Entendeu? Tira uma... Casa lotada no dia da apresentação. Colegas da escola, comunidade e professores conferem o esforço do grupo de teatro. A pressão é maior, mas a vontade de acertar também. Seu amorzinho, você não se enxerga, sua. Quer dizer que você não está de brincadeira? Claro que tá, sua tonta. E você também, claro. Mas eu não estou entendendo mais nada. O que aconteceu de novo, amor? Eu não sou mais o seu bombonzinho? Você não é mais o meu bombonzinho? Eu acho que nervosismo com o público, assim, a pessoa fica mais nervosa, com mais medo de errar, né? Hoje foi pra valer. No final dos 3 atos, a plateia agradece. Realizados com desempenho no teatro, os alunos falam de mudanças e aprendizagens reais que ficam para sempre. A gente trabalha em grupo, então a gente sabe trabalhar em grupo, a gente aprende a trabalhar em grupo, porque se uma pessoa não vai bem, então a outra... Então a gente aprende a trabalhar em grupo, isso é bem legal também. A importância desse trabalho foi a integração. Não somente a integração, mas também como sensibilizar o aluno no sentido das artes e também da literatura, né? Nós podemos observar que tinha alunos que tinham dificuldade tremenda na leitura, né? E no decorrer desse processo, esse aluno foi melhorando no sentido da leitura deles, né? E a integração do próprio aluno com seus próprios colegas, os professores também. Fazer uma voz bem fina. Tisbe, estou aqui. Ler com a alma. Inaugurada há 11 anos, a Biblioteca Braille Dorina Novil desenvolve o projeto Luz e Autor em Braille e revela talentos literários. Aos 57 anos, o eletricista João Batista Monteiro perdeu a visão e se aposentou por invalidez. Hoje, 5 anos depois, ele adquiriu um hábito que não tinha antes da cegueira. João frequenta todos os dias a Biblioteca Braille de Taguatinga. Fui bem recebido. O ambiente para mim era estranho, porque eu nunca tinha adentrado. Mas depois, com a recepção que eu tive, apoio, eu adquiri novas amizades. Pessoas portadoras de deficiência visual, vêm algumas todos os dias, dão aula de braille, assistem aula de braille, pegam livros emprestados, tem momentos de leitura, tem pessoas que vêm para conhecer o nosso trabalho, alunos de escolas particulares, públicas, UNB, faculdades. Diversas escolas vêm para poder conhecer o material dos cegos, conhecer qual é o trabalho, o funcionamento da biblioteca. A biblioteca tem um acervo que inclui clássicos da literatura, como Harry Potter, história em quadrinhos, romances, a Constituição Federal e até obras especializadas, como o Código Penal. Nas prateleiras também há fitas cassete e livros sobre esporte e cultura. Como é que coloca aqui? Levanta essa pecinha aqui, ó. Tá vendo essa pecinha? Ah. Levanta ela. Agora, levanta a pecinha pra cá. Você coloca aqui. E você vai, sempre que você vai escrever em braille, você escreve da direita pra esquerda, porque quando você for ler, você tem que retirar a folha, aí você lê normal. Com a ajuda de voluntários, a equipe da biblioteca ensina os deficientes visuais a ler e escrever em braille. A maioria dos cegos lê com a ponta do dedo indicador de uma das mãos. Algumas pessoas leem usando as duas mãos. Com o treino, é possível ler mais de 100 palavras por minuto. O Braille é um sistema de leitura tátil de escrita para cegos, desenvolvido pelo francês Louis Braille. No Brasil, o ensino do Braille começou em 1854, no Instituto Benjamin Constant, onde funcionou a primeira escola para cegos do país. A professora aposentada Dinorá Couto Cansado é uma das fundadoras da biblioteca e uma das idealizadoras do projeto Luz e Autor em Braille. O projeto consiste na integração do escritor brasiliense ao deficiente visual, visando a socialização do mesmo,
por meio da obra transcrita do escritor do DF. O leitor deficiente visual lê a obra e também cria o seu texto. Um dos resultados do projeto foi a publicação da coletânea literária Revelando Autores em Braille, que reúne textos escritos por 11 deficientes visuais. O livro foi lançado em Cuba em 2001. Desde o início do projeto, no primeiro ano, nós já percebemos que os leitores criavam textos até melhores do que o próprio autor lido. Então, os próprios escritores já começaram a nos cobrar um livro resultante do projeto. Por tudo isso, na Biblioteca Braille de Taguatinga, educação inclusiva não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade. A Biblioteca Braille funciona na CNB1, área especial, entrada pelo Teatro da Praça. O telefone é o 3901-7571. Sherlock Holmes no Brasil? Para saber mais sobre essa divertida história, veja a nossa dica de cinema. Minha dica de cinema é O Xangô de Baker Street, adaptado do romance de Jô Soares, que tem o mesmo nome, O Xangô de Baker Street. A direção é do Miguel Faria Júnior. Um grande barato nesse filme que tem a atriz Maria de Medeiros, que faz o papel da francesa Sarah Bernard, que veio ao Brasil na segunda metade do século XIX, época de Dom Pedro II. Sarah Bernard chegou no Brasil para inaugurar, ou para atuar, melhor dizendo, no Teatro de Manaus, mas também foi até o Municipal do Rio de Janeiro. E Maria de Medeiros, na ficção, é evidente, faz uma cena em que Sarah Bernard estaria no Rio de Janeiro, na época em que aconteceriam uma série de assassinatos misteriosíssimos, envolvendo autoridades da corte naquela época. Eu recomendo porque é uma delícia se ver como está contextualizado geograficamente, historicamente, sobretudo em termos de trabalho de cenografia, maquiagem, figurino e trilha sonora, e a interpretação dos atores, que está muito, muito interessante. Presente em 155 países, inserido nas diversas culturas, crenças e classes sociais, o escotismo tem cada vez mais adeptos no Brasil. Barraca, acampamento, são palavras que remetem ao escotismo, mas o movimento não para por aí. Ele é um movimento que visa complementar a educação informal, que eu reputo a mais importante, que é a educação da família, de casa, a famosa educação do berço. Então ela é uma grande escola de educação não formal e de cidadania, para que os jovens venham a ser líderes úteis nas suas comunidades, nos seus locais de trabalho, nas suas escolas. Anualmente, os jovens se reúnem com o objetivo de desenvolver uma visão crítica sobre o mundo. O Jamboree é um grande evento, uma grande confraternização de escoteiros. O Jamboree reúne aqui em Brasília, esse terceiro Jamboree Escoteiro Nacional, reúne jovens escoteiros de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, além de algumas delegações estrangeiras convidadas. Então temos escoteiros do Haiti, escoteiros de Gana, que estão compartilhando num caldeirão multicultural que favorece a educação que se processa dentro do movimento escoteiro. Existem categorias diferentes conforme a idade. Lobinho dos 7 aos 10 anos, escoteiro dos 11 aos 14, sênior dos 15 aos 17 e dos 18 aos 21, o participante pode realizar pesquisa e propor projetos. Veja, nós temos cerca de 1.100 grupos escoteiros espalhados pelo Brasil, e um efetivo na casa dos 65 mil participantes. Mas é um movimento mundial, que está inserido em praticamente todos os países do mundo. Ele tem essa característica internacional, são mais de 29 milhões de participantes em todo o mundo. O escotismo foi criado pelo militar Robert Baden-Powell na Inglaterra em 1907. O Jamboree deste ano já é em comemoração ao centenário. Aqui diferentes oficinas são realizadas. Algumas constroem brinquedos para serem doados às crianças carentes, outras fabricam objetos para usos diferenciados. Assim o jovem exercita habilidades e aprende a ser solidário.
Como todas as atividades escoteiras, este acampamento propõe um aprendizado pela prática, um aprendizado de forma lúdica. Então, todas as atividades que se desenvolvem aqui são extremamente atraentes para os jovens. A meninada adora participar de todas elas e nós temos um forte conteúdo educacional por trás de cada uma dessas atividades. O uso da bússola é uma atividade desafiadora que anima os jovens. Também a escalada, tendo como pano de fundo a cadeia alimentar, movimenta o encontro. Além de trabalhar o cognitivo e as habilidades, o escotismo possibilita estabelecer laços. Para mim, a amizade, a fraternidade dos escoteiros, isso é importante, é a família. Por exemplo, tem grandes acampamentos, essas coisas que a gente pode ser mais amigos uns dos outros do que muitas pessoas conseguem ser, a amizade verdadeira que tem dentro dos escoteiros. Isso, para mim, é o importante. Leandro, que passou por todas as etapas do escotismo, nos conta por que ainda permanece no movimento. Sentimento de amor, um sentimento de gratidão e um sentimento de passar para aqueles que, os mais novos, tudo aquilo que eu recebi daqueles que me ensinaram. E principalmente as amizades, os amigos que são até hoje, amigos que são não só amigos dentro do movimento, são amigos fora do movimento, que são amizades que eu levo para a minha vida inteira. Que através do movimento escoteiro, eu creio que o Brasil pode ser uma nação melhor do que já é. O Brasil é um país rico e, ao mesmo tempo, repleto de desigualdades sociais. E o jovem, que dificuldades enfrenta? É a violência. Também que a escolaridade tá ruim, precisa melhorar. E eu tô... Muitas gangues, sabe, se reúnem pra pichar. Isso eu acho muito ruim, porque muitas pessoas vão entrando nessas gangues e acabam se influenciando por outras pessoas. E aí, a cada dia que passa, o país está mais perigoso por causa disso. Tem muito, como é que se diz? Como é que eu vou falar? Dificuldade na família, acaba afetando também. Acho que mais é isso mesmo. Eu acho que a sociedade tem que levar em conta que o jovem enfrenta uma complexidade de vida. Se ele estuda, ele trabalha, se ele estuda e trabalha, ele está usando o ônibus, chega tarde, janta às 11 horas da noite, está no internet, está com muita demanda na vida e ele precisa ser respeitado pelo sistema, ele precisa ser respeitado pela família, ele precisa ser respeitado pela sua comunidade. E nesse respeito, eu acho que a gente chega a encontrar como educar melhor, como cuidar melhor da sua saúde, no entendimento das necessidades do jovem. Momentos consagrados da história da arte servem de inspiração para novas criações. É o exemplo da segunda Semana de Arte Moderna do Colégio Setor Leste. Romper, renovar, criar, são palavras que podem definir uma fase típica da nossa vida, a adolescência. Essas palavras definem também os ideais da Semana de Arte Moderna de 1922. Mas o que a adolescência tem a ver com a arte moderna? Encontramos a resposta à pergunta na segunda Semana de Arte Moderna do Centro de Ensino Médio Setor Leste. Quando você chega em sala de aula e teoriza, dá uma aula expositiva, você percebe que o aluno retém aquele conteúdo por um tempo limitado. Mas quando ele vai e pratica aquilo ali, que ele vai buscar, ele vai pesquisar, ele vai se inteirar de fato, ele vai se integrar naquele assunto, isso fica para sempre. A Semana de Arte Moderna do Setor Leste tem como principal objetivo estimular a expressão das competências e habilidades adquiridas por meio da arte e da literatura.
O eixo norteador do trabalho foi a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922. Os alunos fizeram pesquisas, debates e produções sobre o tema, reconstruindo o contexto sociocultural da época. No Banco do Teatro Municipal de São Paulo, sobre vaias e enxutos, o grupo de artistas intelectuais lançou o Manifesto do Modernismo, a Semana de Arte Moderna. O resultado do projeto foi visto nas apresentações de teatro, música, artes visuais e literatura. Tiago Araújo, do 3º ano, é um dos autores da peça A Arte de Lidar com a Arte. O texto retrata a visão da sociedade sobre o movimento modernista. Vê as coisas acontecendo e não fala nada. Vê alguém matando os seus ideais e continua calado. Vê uma pessoa tirar sua própria vida e taticamente muda permanece. Como diz na peça, que estão surdas, mudas e cegas para o que acontece, é porque elas recriminavam sem antes pensar no que aquilo significava. Mas aí elas têm a prova hoje que foi uma coisa maravilhosa, assim, isso que mostra na peça, assim, que a arte ela pode ampliar os horizontes. O modernismo representa a produção de uma arte brasileira que rompe, nega e liberta o artista do academicismo nas artes. A Semana de 22 foi um importante marco para a arte nacional. Contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos, músicos, entre eles de Cavalcante nas artes plásticas e Mário de Andrade na literatura. Nós vemos uma evolução na arte, na qual o artista, em geral, ele ficou livre para criar. Ele não ficou mais preso naquelas regras de criação. As rupturas e reivindicações propostas na Semana de Arte Moderna ensinam aos alunos a importância de ser um produtor social, cultural, político, ator e construtor da sua própria história. Nós devíamos agir como os artistas da época. Acho que sim, a sociedade é uma sociedade muito conformista. Apesar, até a mídia mesmo tem uma ajuda, mas também tem uma coisa que atrapalha. Todas as informações são prontas. E as pessoas acostumam a ficar recebendo informações, não pensar sobre elas, não agir, se conformando com tudo que vem e aceitando. Assim, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que a gente tem que prestar atenção na essência das coisas, tem que se envolver, tem que lutar pelos seus ideais, assim como fizeram os artistas naquela época. A arte tem que ser mostrada para o mundo, tem que ser espalhada e difundida. Pode causar amor, temor, simpatia ou amor. E a arte é viver. Hoje, a dica de leitura é sobre ciência e manipulação genética. Confira! A dica de leitura de hoje é o livro A Raça Perfeita, da dupla de autoras Ângela Lago e Gisele Lotufo. Esse livro recebeu o prêmio de melhor livro de imagem no ano passado. A Raça Perfeita conta a história de uma cientista que leva vários cães ao laboratório para fazer uma pesquisa e uma tentativa de encontrar qual é o cão que tem a raça mais perfeita. No laboratório acontecem muitas coisas e o final é uma surpresa muito grande para os leitores. O livro A Raça Perfeita é totalmente sem texto, ele é um livro de imagens. E é interessante porque as autoras utilizaram a linguagem da manipulação fotográfica para tratar de um assunto tão atual da ciência que é a manipulação genética. O livro A Raça Perfeita, de Ângela Lago e Gisele Lotufo, favorece um trabalho na sala de aula bem interessante, com as próprias notícias de jornais, fazendo uma associação com o texto literário, mesmo que não tenha palavras. Como seria um Brasil adequado ao jovem? Deixa eu pensar aqui. Ter mais lazer, mais cultura, deixa eu ver, ter mais esportes nas escolas. Sim, as escolas melhores, assim, a fundação melhor, que deviam ensinar melhor, porque tem muitos professores que falam que não tá nem aí e não deixa. Aí tem muitas pessoas que, tipo, mata a aula, picha, então é melhor assim, que não tem mais isso. Discriminação. Não tem estrutura assim para o futuro. O estudo está muito fraco.
é muito importante que tenha programas que são adequados para as necessidades de hoje. São necessariamente nas áreas de educação, de saúde, de oportunidades para trabalho, mas eu diria que a mais de tudo é de ter a chance de preparar-se para a sua vida. Isso quer dizer ter oportunidades para estudar, para trabalhar, não é? E isso leva a uma certa política e um certo entendimento das necessidades dessa fase de vida. Dia Mundial de População. Você sabia que existe essa data? E para comemorar, uma escola de Sobradinho realizou uma grande festa. 11 de julho é o Dia Mundial da População. A comemoração iniciou em 1989, porque em 1987 a população mundial atingiu a marca de 5 milhões de pessoas. Desde então, o Fundo das Populações das Nações Unidas, o UNFPA, festeja a data como uma forma de conscientizar e buscar melhoria de vida das populações. Em 2006, o tema da festa é o jovem, e nada melhor do que a juventude para dar o tom da alegria. Cada ano a gente comemora refletindo um pouco sobre um determinado tema, que pode ser meio ambiente, que pode ser mortalidade materna, e esse ano a gente escolheu o tema sobre juventude, população jovem. O Centro Educacional 4 de Sobradinho 2 foi o anfitrião. Os alunos foram convidados a participar de oficinas e apresentações. Para uma melhor aproximação com os adolescentes, o UNFPA fez uma parceria com o Grupo Azulim, uma ONG que promove atividades educativas por meio de expressões artísticas e culturais, junto à comunidade local. As oficinas destacam habilidades que cativam os jovens: grafite, capoeira, teatro, dança de rua. Temas como a gravidez na adolescência, drogas e violência foram assuntos levados a sério. Para nós foi uma oportunidade, mais uma vez, de trabalhar com a comunidade, né, com as ONGs, com as parcerias, que é um projeto que a gente já tem aqui na escola. E segundo, porque foi uma oportunidade de falar sobre o tema da sexualidade, que é um tema pertinente aos adolescentes. E eu acho que foi uma forma interessante da gente abordar o assunto. Aprendi que nós devemos ter igualdade a todas as raças, a todas as cores, a todas as culturas. Para compartilhar o que aprenderam nas oficinas, todos se reuniram no pátio para as apresentações e fizeram bonito. As apresentações de dança de rua contagiam e demonstram a força da juventude. É um momento que marca o entrosamento entre o Grupo Azulim e a comunidade. O problema maior que o jovem está tendo hoje é a falta do apoio da família, porque a estrutura, né, primordial de todas as coisas hoje é a família. E nós temos tentado suprir essa necessidade, formando fora do seio familiar uma outra família, que é a família hip hop, a família cultural, essa família que traz o jovem para dentro do movimento de cultura, né, e dá a importância que realmente ele tem para a sociedade. E o Centro Educacional 4 dedica atenção especial aos jovens. Na festa, a escola aproveita para mostrar projetos, como o Fazendo Arte e Colorindo a Vida. Por meio do estudo da arte, os alunos debatem temas do cotidiano, a realidade pessoal e deixam a escola mais bonita. Aqui, eles aproveitam as obras de Tarsila do Amaral e fazem uma releitura, aproveitando o tema Copa do Mundo e nacionalismo.
aqui ele tem a oportunidade de passar isso tudo que ele aprendeu através da técnica da pintura. Então ele estuda história da arte, os elementos da linguagem visual, e aqui ele tem a oportunidade de integração com os alunos de outros turnos, da turma, pessoas da comunidade, e aqui ele vai descobrir também a importância de não pichar, de cuidar do espaço que é dele, e aí também valorizando a questão da cidadania, a questão do fazer, a questão do construir, a questão do partilhar e do cuidar do espaço que é dele. Nós aprendemos um pouco sobre a arte da Tarsila do Amaral, a gente conheceu um pouco dos trabalhos dela. Aprendemos também a valorizar a arte na escola, acabar com a sujeira existente nela, deixar ela mais agradável. Segundo dados da UNFPA, atualmente a população mundial passa dos 6,5 bilhões de pessoas e pode ultrapassar os 9 bilhões em 2050. Dessa estatística, a metade está abaixo dos 25 anos de idade. São cerca de 3 bilhões de crianças e pessoas jovens em idade reprodutiva. No Brasil, os jovens representam 28% da população. A luta do UNFPA é para que os países cumpram uma agenda de direitos humanos dos jovens. E o Brasil tem tido alguns avanços nessa questão. A gente pode dizer que o Brasil tem caminhado, eu diria, na direção certa. Por exemplo, a gente tem a Secretaria Nacional da Juventude no nível do governo federal, a gente tem o Conselho Nacional de Juventude, a gente tem o Plano Nacional de Juventude, a gente tem o programa ProJovem, todos esses planos, programas e políticas voltadas para a discussão de melhores condições e de uma inclusão social do jovem brasileiro maior. A maior necessidade dos povos hoje nada mais é do que cultura e boa educação e de uma maior infraestrutura governamental. Acredito que quanto mais educação tiver, melhor será para os jovens. Eu acho que a facilitação de educação para nós será bem melhor para o nosso futuro. Há muito tempo sofrendo, já estamos cansados. A guerra traz sofrimento desde os antepassados. A dor atrai a revolta combate. De ver irmãos nas trincheiras morrendo todos os dias. Eu me pergunto, por que tem que ser assim? Para saber mais sobre o trabalho do Fundo de Populações das Nações Unidas, ligue para 61 30 38 92 59 ou acesse o site www.unfpa.org.br. A promoção de políticas públicas que assegurem educação, saúde, moradia, formação profissional, esporte, lazer e cidadania é importante para que o jovem construa um futuro melhor para as próximas gerações. O Caderno Educação fica por aqui. Você pode dar sua sugestão pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até o próximo programa.